Boa noite, irmãos. A paz para todos. Nós estamos muito felizes de estarmos mais uma terça-feira juntos para o estudo de célula dessa noite. Graça e paz, meus amados. A Renata falou que é para mim sorrir mais, para mim manter uma postura, para mim não ficar jogado na cadeira. Então, assim, nós estamos em treinamento. E graças a Deus, mais uma terça maravilhosa em família e com os amigos, né? Nos preparando aí para os amados entrarem e a gente começar mais um estudo abençoado, direcionado por Deus para o nosso crescimento. A gente entende que cada dia que passa fica mais difícil de compreender as coisas, quando isso vai acabar. O assunto gira tudo em torno disso, né? Mas nós somos igreja de Deus, nós precisamos estar firmes no Senhor, em oração, buscando conhecer mais a palavra. Antigamente a gente reclamava porque o tempo estava passando muito rápido, agora em alguns momentos está bem mais devagar, né? Então é um momento para você ler mais a Bíblia, aqueles 5 minutos de oração, as suas orações normais. É tempo de ter paciência com o cônjuge, com os filhos, com os pets, né? Nós precisamos estar em harmonia com o céu, porque daí vai ser fácil estar em harmonia com as pessoas aqui na terra, né? Por enquanto. Então, assim, vamos ser fortes, vamos nos manter fiéis, firmes. Não deixe de fazer um devocional, a gente está sempre colocando alguma coisa. Muitos irmãos se comunicam, né, pelo nosso grupo. Então, assim, você está passando por uma nova experiência e essa experiência é para nós nos prepararmos, mais ainda, para qualquer coisa que venha. E nós, como igreja de Jesus, igreja de Deus, salvos por Jesus Cristo, nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar bem preparados para qualquer situação. E seja qual for a situação, a nossa palavra precisa ser de bênção e vida. Amém. E nesse momento nós vamos entregar esse tempo ao Senhor, né? Fazermos a oração. Eu quero orar por todos vocês que já entraram aqui, que já estão nos dando a paz aqui, boa noite, né? E nós vamos orar, irmãos. Eu gostaria que você orasse aí na sua casa, juntamente conosco. Nós temos bastante irmãos que se comunicam conosco, pedindo as orações, né? Porque nós estamos passando por um tempo difícil, né? Não é um tempo fácil. É um tempo que o Senhor também está nos provando para nos aprovar, né? Nós temos que provar para o Senhor que nós confiamos nele, né? Que nós dependemos totalmente dele e a nossa vida está nas mãos dele, né? Então, eu gostaria que vocês orassem uns pelos outros, que você lembre dos irmãos, né? Cada um que entrou aqui na live, tem bastante irmãos aqui já ao vivo aqui com a gente. E nós vamos orar por cada um de vocês e por esse estudo, que o Senhor nos fale conosco, que o Senhor conduza esse estudo para que você possa ser abençoado e receber uma palavra do céu para a sua vida, para que alimentar o seu espírito, né? Para que você saia, ao término desse estudo, você saia melhor, você saia uma pessoa melhor. Amém? Então, amados, orem pela Dona Dirce, né? A mãe da irmã Renata. A Clarice tem pedido oração, que os irmãos intercedam por ela, para que Deus ministre cura na vida dela, na vida da Dona Dirce. Hoje é aniversário do Davi, filho da... Errei, perdão. Do Luizinho, o filho da Ana Paula, do Marcelo. Um abraço, Luizinho, tamo junto. E estamos esperando o bolo, hein? Estamos esperando o bolo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos, a Deus, te damos graças, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa casa, cuidado da nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre a vida dos nossos irmãos bênção,
Queremos declarar, Senhor Jesus, que nenhum mal, Senhor Jesus, atinja a casa dos teus servos, em nome de Jesus. Pai, que cada um, Senhor Jesus, receba, Senhor, fortaleza na sua vida, Senhor. Receba a cura, receba o milagre, receba a resposta que tanto precisa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos nessa noite pela tua misericórdia, Pai. Porque eu sei que não sou somente eu, a minha família, mas a família dos meus irmãos que estão junto com a gente nessa noite. Pai, que cada um precisa, Senhor, de uma resposta do Senhor. Cada um está clamando, Senhor Jesus, pelo fim, Pai, pelo término desse tempo tão difícil que nós estamos passando de quarentena, longe da comunhão, longe dos irmãos. Ó Pai, mas nós sabemos também que é um tempo que o Senhor tem preparado para nós, para nosso crescimento, para que nós aprendamos algo do Senhor. Então opera no nosso coração, nas nossas vidas. Abençoa os nossos irmãos, os meus irmãos que estão conosco assistindo nessa noite. Pai, nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, cada causa o Senhor está colhendo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai. Te amamos, te louvamos e te bendizemos, ó Deus. Amém. Irmãos, fico muito feliz de ter bastante irmãos já com a gente. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo aí para que os seus amigos, as pessoas da sua vida, seus parentes, possam também ter o privilégio de acessar esse vídeo, de poder ter um acesso à palavra de Deus. Nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Nós estamos aqui no conforto da nossa casa, Gostaríamos de estar nas casas, em reunião com os irmãos, mas não é possível. Então, graças a Deus, temos a tecnologia para nosso favor. E nós vamos continuar o estudo de célula, e nós já estamos no 4º estudo da série O Tempo de Deus, E hoje o tema do nosso estudo é Cadeias e Armadilhas do Passado. Nós vamos falar sobre o tempo ainda. Nós temos falado que o Senhor Jesus é o dono do tempo, que tudo está nas mãos do Senhor, que nada fugiu ao controle do Senhor, que nós temos que pedir sabedoria para administrar o nosso tempo. O que mais que nós estudamos? Aprendemos a pedir sabedoria para o Senhor para administrar o tempo, e cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para nós. Muitas vezes a gente fala que não temos tempo para isso, para aquilo, mas muitas vezes é falta de sabedoria nossa para administrar. Então hoje nós vamos falar sobre cadeias e armadilhas do passado. E eu gostaria de começar lendo um texto da palavra do Senhor que está em Filipenses 3, de 13 a 14, que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então esse versículo, irmãos, fala para nós esquecermos das coisas que ficaram para trás e a gente prosseguir para o alvo, Nós não podemos ficar olhando no retrovisor da vida, olhando as coisas que ficaram para trás. O aconselhamento do Senhor aqui é prosseguir, avançando para as que estão adiante de nós, à nossa frente. E quantas vezes a gente fica, Valdo, olhando para trás, olhando para o que já aconteceu e coisas que a gente não consegue mais consertar, Então o objetivo do estudo de hoje é nos ajudar a identificar e vencer as cadeias do passado. O que te prende ao passado, E a gente experimentar uma libertação, um novo tempo de Deus na nossa vida.
Quantas vezes a gente fica preso, né, em cadeias, em coisas que já passaram, né, em coisas que você não pode mudar. Né? O passado é algo que você não pode voltar para corrigir. Mas o hoje, né, é o tempo que o Senhor tem nos dado para fazer diferente. Né? Como o nosso querido irmão Rodrigo Domênico fala, o Senhor nos dá uma folha em branco todos os dias. Basta você querer desenhar algo novo, né? Um desenho mais bonito, algo que vai te elevar, né? Algo que vai te libertar e fazer você viver um novo tempo de Deus na sua vida. E é muito prejudicial nós ficarmos lembrando do passado, né? Do passado negativo, né? O Valdo vai falar mais pra frente de alguns pontos que às vezes também acaba sendo prejudicial a gente ficar pensando no passado, mesmo que ele não tenha sido negativo. Né, mas que às vezes a pessoa só fica vivendo do passado. Né? Mesmo que ele seja um passado bom, é bom relembrar em saudades de alguma coisa, mas não ficar vivendo um passado que já passou. Né? O Senhor nos dá o hoje como presente para nós fazermos diferente. Então nós precisamos esquecer das coisas do passado, das coisas negativas, em todas as áreas, irmãos. Nos nossos relacionamentos, no nosso profissional, nos nossos sentimentos, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que esquecer as coisas que já passaram e viver o agora de Deus, né? O tempo de Deus, o hoje. O estudo de hoje vai ser muito proveitoso para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos traumas do passado, né? Culpas que às vezes a gente carrega de coisas que já ocorreram, né? E que você pode corrigir daqui para frente. Você nunca vai poder voltar no seu passado para viver ele novamente. Então, o trauma, a culpa são coisas que a gente precisa receber a cura do Senhor, né? Então, por que lembranças negativas causam tanta dor, tanto sofrimento para a gente, né? Porque elas impedem muitas coisas na nossa vida. Então, o passado, as lembranças negativas, elas bloqueiam o presente. E elas impedem o perdão, impedem a alegria, impedem a paz, impedem a harmonia. Impede o perdão por quê? O perdão, quando a gente realmente perdoa algo ou alguém que nos ofendeu, né? A gente esquece essa ofensa, né? Esse perdão que a gente libera e a gente consegue ser curado, né? É como uma ferida aberta. Quando você fica lembrando de um passado ou de alguém que te ofendeu, essa ferida é como se essa ferida, toda vez ela sangrasse, né? E ela voltasse a doer. Então, por isso que a gente tem estudado nessa noite sobre o passado. Não prosseguir adiante e esquecer o passado. Então, isso impede muitas coisas para a gente receber. Então, tem pessoas que precisam, além de perdoar, outros precisam perdoar a si mesmo, os seus erros, né, cometidos, e depois perdoar aqueles que o ofenderam. As lembranças negativas também impedem a alegria. Por quê? O passado ruim pode causar muita tristeza, desgosto, né? E quantas vezes a gente lembra do passado e de algo que ocorreu e a gente chora, né? Então isso impede a alegria, né? Causa a tristeza na nossa vida. As lembranças também do passado impedem a paz do nosso coração. As pessoas geralmente perdem a paz, perdem o apetite, perdem o sono quando se lembram das coisas negativas que não foram tratadas. Então, olha para você ver quantas coisas bloqueiam no nosso presente as lembranças do passado. Impede a harmonia também. Tem pessoas que cada vez que se lembra de uma situação que ocorreu, né, que causou uma ira, que causou uma revolta, que causou uma tristeza, volta a sentir a mesma emoção. É como se tivesse uma ferida aberta e alguém vai lá e derrama algo que faz arder, né? Então, isso impede da gente ter uma harmonia com o nosso próximo, com aquela pessoa que nos ofendeu, ou conosco mesmo. Então, uma das maneiras de Satanás
tentar fazer que a gente fique bloqueado, né? Não seja uma pessoa que dê fruto, é limitar o nosso potencial, roubando as oportunidades que a vida traz com o tempo, e o diabo quer nos prender no passado mesmo, irmãos, porque o papel dele é roubar, destruir, matar, não é? Então nós estamos estudando hoje, o Senhor está nos levando, né, nesses estudos sobre o tempo, a não viver no passado, né? Então nós vamos, alguns pontos que nós vamos estudar junto, né, cada um na sua casa e nós aqui, pontos que nós vamos falar que nós devemos mudar, né? Algo que o Senhor está nos levando para a gente não fazer tudo de novo, a mesma coisa. A gente tem que plantar novas sementes na nossa vida para poder colher novos frutos, né? Então é isso que o Senhor quer falar conosco, quer falar com você. Se há algo que ainda te prende no passado nessa noite, em nome de Jesus, você vai deixar para trás e seguir adiante em nome de Jesus. Amém? Amados, a Renata daqui a pouco ela vai dar um oi aí para o pessoal que está aí. Cadeias e armadilhas do passado. A nossa culpa não é do futuro. Normalmente nós nos sentimos culpados por alguma coisa, mexe com a gente. É o passado, é alguma coisa que a gente fez no passado que foi desagradável, no caso da culpa, e no caso de algo que nós vamos falar daqui a pouco, de coisas boas que a gente não rola a barra, né? A gente continua vivendo aquilo e acha que aquilo que viveu, mesmo que fosse bom no passado, é para se viver eternamente. Não. Deus é muito mais que isso, e Ele tem muito mais que isso para nós. Deus é ação, Deus é ativo, Deus é presente. Deus está agindo e Ele quer agir na nossa vida, mas a principal que nós vamos falar hoje já falamos em mensagens, né, da culpa, um sentimento muito ruim, muito complicado, que traz muito mal, mas a cadeia da culpa, e nós vamos falar alguns versículos para a gente perceber que nós não precisamos viver dessa forma, debaixo da culpa, desse jugo, desse peso da culpa, porque o Senhor já nos perdoou. A real é assim, Deus ele perdoa aqueles que pedem perdão, e quem pede perdão, para que esse perdão seja perdoado, precisa vir com arrependimento. Arrependimento é você trabalhar e lutar para não fazer mais. Tem gente que pede perdão e no dia seguinte, terminou de pedir perdão e na mesma hora já está maquinando fazer coisa errada. Então, assim, o Senhor, ele é Deus maravilhoso, Ele é Deus fiel, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Ele é tudo. Então não tem jeito de ludibriar Deus, de enrolar Deus. A gente enrola as pessoas, mas Deus não. E hoje nem enrola tanto, porque a graça de Deus, através do Espírito Santo e do dom de discernimento de Espírito, a gente já discerne melhor as coisas, as pessoas. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com essa tal da culpa. Sentimento de culpa é um dos mais comuns e destrutivos meios de Satanás tentar roubar o nosso tempo. E assim vai nos mantendo aprisionados ao passado. Então, quando você se sente culpado, você está preso. E é o passado. Quando o inimigo começa a te jogar na cara o passado, a culpa é sempre de algo do passado. Então ele te leva para o passado e te aprisiona lá. E Deus é presente, Deus é já. Deus ele quer agir, Deus é ação presente o tempo todo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse sentimento de culpa. Quando ela vem, vira e mexe, vem. Você está andando por aí, daí você lembra de algo que você fez quando você não era servo de Deus, serva de Deus, filho amado. E às vezes você pede até perdão. Eu não sei se eu pedi perdão por isso, então eu vou pedir perdão de novo, né? Pede perdão, Senhor, tem misericórdia. Nossa, como que eu fui capaz de agir dessa forma, fazer isso e tal. E o Senhor, Ele diz que Ele lança no mar de esquecimento. A gente não. Vou falar um pouco mais alto. Eu não sei se está com algum problema no som.
Falar mais alto. Vamos falar mais alto. Tá bom assim? Tá melhorando aí? Os irmãos vão dando ok aí. Então eu vou parecer um pombinho aqui, né? Estufar o peito para frente. Então, amados, a gente precisa tomar muito cuidado com essa armadilha da culpa. Ela vai, toda vez que o inimigo lançar alguma coisa na sua mente, que você se sentir triste, angustiado, é o inimigo roubando o seu tempo. Porque quando ele faz você focar na culpa que vem do passado, ele te prende no passado e você deixa de viver. E Deus nos chamou para viver uma vida plena, uma vida abundante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. 1 Tessalonicenses 3,13, a parte a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai. Você vê, irmãos, nós que reconhecemos, nos entregamos para Jesus, pedimos perdão, reconhecemos que nós somos pecadores, necessitados de um Salvador, nós não conseguimos nos salvar. Então, assim, o que ele diz para nós? Que a gente precisa ter um coração firmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Pai. Então, assim, em nome de Jesus, lance fora, repreenda o inimigo, não prenda sua mente às conversas fúteis, às conversas malignas, que o maligno lança no seu entendimento, na sua mente, para você ficar batendo cabeça, para você ficar lembrando, para você ficar pensando, e às vezes até jogando na cara de alguém. Nós não podemos fazer isso, de maneira nenhuma. A orientação do Senhor é essa, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do Pai. Algumas experiências, tanto na infância como na vida adulta, pode fazer nos sentirmos culpados, quando na verdade fomos vítimas. Abuso sexual na infância, fracassos na família, ou mesmo a morte de uma pessoa amada, pode ser usado pelo inimigo para atormentar as pessoas com uma culpa irreal. Amados, nós que estamos em Cristo, assim, Deus deixa muito claro que Ele nos perdoa, que Ele nos transforma, que Ele nos faz recomeçar, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Seja qual for, abuso sexual na infância, fracasso familiar, morte de alguém, você teve algum problema e tal. Morreu de mal. Amados, a gente resolve isso só com Deus agora. Não tem como falar com o defunto. Não existe esta comunicação. A nossa comunicação é de vivos para vivos. Deus é vivo, vivaço, e nós estamos vivos para a glória de Deus. Então, se você tem alguma coisa dessa, um mal entendido e tal, domingo parece que nós falamos, liga para a pessoa e pede desculpa, peça perdão, recomece de novo. Mesma coisa agora. Seja qual for o problema, libere perdão. Seja qual for a situação, libere perdão. Libere perdão e viva uma vida nova. E seja uma nova criatura. Então, nós lemos aqui, né, uma recomendação do Senhor em Filipenses 3,13, para a gente se esquecer das coisas que ficaram para trás. E o Valdo está falando aqui nesse ponto de quantas coisas, né, as pessoas passam. Né? Eu não estou na vida dos irmãos para saber o que cada um de vocês já viveu nessa vida. Né? Mas nós mencionamos aqui abusos sexuais na infância, fracasso na família, a morte de alguém que você ainda pensa, né? Como nós tínhamos falado aqui no começo, o passado ruim nós temos que esquecer, né? Nós temos que deixar para trás e seguir adiante, como diz Filipenses 3, né? E aquilo que é uma saudade, né? No caso de alguém que faleceu, é uma coisa também que nós não podemos guardar isso no nosso coração, esse sentimento, porque isso é uma culpa, é algo que nos bloqueia, e o Senhor não quer que nós ficamos presos no nosso passado, né? Nós temos alguns amigos nossos que perderam seus entes queridos o ano passado, e ontem eu conversei com uma amiga minha, ela perdeu seu esposo, e eu fiquei muito feliz, porque ela estava com o coração dela em paz. A saudade continua,
mais o coração dela estava em paz. Então é isso que o Senhor quer de nós, que nós não fiquemos presos no passado, né? Isso não vem do Senhor. Isso é uma coisa que Satanás quer para bloquear a nossa vida, para impedir as nossas bênçãos. O inimigo, ele lança uma culpa irreal, que a gente chama aqui. Então a gente tem que sair disso. Não, nós somos reais, nós vivemos a realidade de Deus, de Cristo Jesus, no amor do Pai em nossos corações e na nossa vida diária. Para crescermos livremente em nossa vida com Deus, precisamos nos livrar de qualquer peso do passado. Amados, nós somos de Deus, nós somos novas criaturas, nós somos filhos amados de Deus. O passado já era. Por pior que tenha sido o seu passado, você reconheceu Jesus como teu Salvador. Qualquer pensamento que venha na sua mente é maligno com relação ao seu passado. O Senhor lançou no mar do esquecimento, você é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. O seu coração precisa estar confirmado em santidade e isento de cura na presença de Deus. E se é na presença de Deus, entra a família de Deus. A gente já ouviu pessoas falarem, irmãos falarem, que quando às vezes chamam a atenção de filho, chamam a atenção de alguém, de um amigo, e o amigo fala, mas quem é você? Eu te conheci quando bebia, quando fumava, quando usava droga, quando se prostituía e tal. Opa, eu era. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A gente não abraça o passado, mesmo que seja jogado na nossa cara, por alguém conhecido, e foi um passado real, eu vivi aquilo. Eu estava em trevas, eu estava no pecado, eu era um agente do inimigo. Então eu fazia loucuras e besteiras. Mas agora eu vivo na luz. Eu fui liberto pela verdade. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou uma nova criatura. Então assim, não deixe o peso do passado prejudicar o seu presente. Não deixe. Toda vez que vir isso, quando alguém lançar na sua cara o seu passado e você titubear, não. Levanta a cabeça, dá glória a Deus. Falou, Jesus me perdoou. Jesus usou de um amor e de uma misericórdia incompreensível para que eu estivesse hoje aqui. O meu passado foi lançado no mar do esquecimento e agora eu vivo o novo de Deus. Hebreus 12:1 diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se livrar do peso, né? Se livre. Joga o peso fora, irmãos. Nós não podemos ficar carregando pesos, né? Conforme uma das mensagens que nos marcou muito, né, na Igreja Vida Plena troque pedras por balões. Né? Quantas vezes a gente vai pegando uma pedrinha e aquilo fica pesado, o fardo fica muito pesado. Então Hebreus 12 diz, livre-se de tudo que te atrapalha. Então tem coisas, tem sentimentos, tem culpas que você está carregando que você precisa se livrar desse peso que te atrapalha. Então, irmãos, a gente precisa se livrar dessas coisas e ser feliz. Ah, irmãos, se eu tivesse tratado melhor os meus cabelos no passado, pode ser que eu não estaria assim hoje. Mas passou, não teve jeito. Eu lavei muito a minha cabeça com sabão de pedra. Quando criança a gente tinha muita dificuldade, não tinha shampoo. O sabão era feito em casa, não tinha sabonete. Sabonete era um artigo de luxo. Então assim, eu vou ficar batendo cabeça. Eu brinco. Eu estou vendo eu aqui na live, meu Deus do céu, que testa linda. Redondinha, bonitinha, glória a Deus. Então eu me livro das coisas que me atrapalham. Eu me livro do pecado que tenta me envolver. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor, Ele sempre vai te trazer coisas que traz esperança.
O Senhor nunca vai nos colocar para baixo. Ele sempre vai querer nos elevar. Mateus 11:30 diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso foi o nosso Salvador que disse, meus amados. Quem somos nós para falar que fulano tem que ficar carregando um jugo pesadíssimo, um fardo pesado? Quem somos nós? Amados, nós fomos chamados para ministrar o amor, o evangelho, as boas novas, que o rei Jesus, ele veio, ele viveu, fez maravilhas, ele formou uma equipe maravilhosa que divulgou o seu evangelho, a sua palavra, e hoje passou para nós essa incumbência de evangelizar, de orar pelas pessoas para que elas sejam curadas, para que elas vivam o que nós vivemos, a alegria do Senhor, sem culpa. Sem culpa. Quando vir a culpa, pode chutar que é demônio. É o inimigo falando, querendo tirar a tua paz e a tua bênção e o teu presente. Por que o presente leva o nome de presente? E quando a gente dá alguma coisa para alguém, a gente chama de presente. E 90% dos presentes, 99,9% dos presentes são agradáveis. Então viva o seu presente. Todo dia o Senhor te dá o presente de presente para que você viva. Se livre da culpa em nome de Jesus. Em vez de palavras de acusações, o trato de Deus conosco é baseado em graça, misericórdia e paz. Segundo João 1:3, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. É bem claro, Deus quer que a gente viva a graça dele, que a gente tome posse da misericórdia dele, e o resultado final é viver em paz. Viver em paz é viver sem culpa. E ele ainda fala que a gente serão conosco em verdade e amor. O Senhor está falando isso de verdade com amor, que a gente precisa viver essa graça, essa misericórdia e essa paz. Então, viva e elimine a culpa da sua vida. Como lidar com a culpa? Como lidar com a culpa? Às vezes a gente se descontrola, às vezes a gente se perde. Tem muita gente que era apegado ao culto dentro das quatro paredes da igreja e agora está meio perdido na fé. E não pode, irmãos. Nós estamos aprendendo, nos últimos 2 anos e pouco que nós estamos juntos, nós falamos muito de igreja fora da igreja, de sermos igreja fora das quatro paredes da igreja. Então, como lidar com a culpa? Nesses dias em quais a gente não tem culto, às vezes o pastor não está lá para orar, para impor as mãos, ungir e abençoar e tal. Amados, nós temos autoridade, o Espírito Santo de Deus habita em nós, a Trindade está em nós. Então, assim, como lidar com a culpa? É preciso reconhecer que a culpa é fruto de uma ferida na alma. Já que a culpa é do passado, isso só pode estar na alma. O inimigo, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, uma das coisas interessantes e importantes em nós é a alma. A gente é corpo, alma e espírito, mas a alma que pecar, essa morrerá. O inimigo quer levar nossas almas para o inferno. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. É preciso reconhecer que a culpa é fruto de uma ferida na alma. E quem pode curar a nossa alma é Jesus. Quando nós recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo, meditamos na palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, amados, essa ferida na alma é curada. Uma renovação de mente pela palavra de Deus precisa ser feita. É preciso crer no que a palavra diz a seu respeito e não no que outros dizem. Às vezes nós ficamos muito preocupados. O que dizem de mim? O que dizem das nossas lives? O que dizem das nossas celebrações? Essa semana, sim, eu fui orientado. A gente já sabia, mas a gente foi orientado e a gente correu atrás das informações acerca dos cultos, das celebrações, né? E eu falei com uma pessoa na prefeitura e fui direcionado para uma outra. Eu falei com o pessoal lá e me direcionaram para fiscalização. Porque falaram que estão abrindo igreja, que de 2 em 2 metros e tal. Aí eu falei com uma irmãzinha de uma igreja aqui de São José dos Campos, que é do setor de fiscalização. Ela me orientou. Olha, precisa ter uma distância de 15 metros por pessoa.
Eu dei risada, ela ficou meio assim, né? Mas daí eu falei, não, eu estou rindo porque tem algumas igrejas abrindo. Ela falou, mas não pode, se abrir é multa de 5 mil, é só denunciar. Aí ela falou assim, eu sou de uma igreja evangélica aqui de São José dos Campos e nós temos condições de fazer um culto aí pelo menos com 1.000 pessoas dentro da igreja. E nós não estamos fazendo porque não funciona. Então assim, a gente foi lá, buscou informação, passamos para os irmãos, é difícil, é um momento difícil, mas nós precisamos seguir as orientações no momento. E nós estamos naquela campanha dos 5 minutos de oração para que Deus abrevie esses dias e que nós voltemos à vida normal, a cultuar, a fazer festa, a se reunir para comer, beber, glorificar Deus, ter comunhão com os irmãos. E nós estamos tentando lidar com essa situação. E com a culpa a gente precisa lidar também, porque às vezes as pessoas ficam jogando as coisas na nossa cara, como eu já falei anteriormente. Não se preocupe com o que dizem de você. Se preocupe com o que Deus pensa e vê em você no dia dele, no dia a dia. Porque quem te salvou, quem te salva é Jesus. Não é a pessoa que está falando de mim ou jogando alguma coisa na minha cara, ou está magoada comigo, ou está me achando arrogante demais. Então, não, a gente não deve se preocupar com o que as pessoas dizem de nós. Agora, nós não vamos nos preocupar se nós andarmos de forma correta, na direção de Deus através da palavra, simplesmente vivemos a palavra de Deus no nosso dia a dia. É preciso perdoar aqueles que causam feridas em nós. Do contrário, uma culpa surgirá da falta de perdão. Às vezes você está doente, às vezes você está mal, porque você não perdoou. E daí você se sente culpado. Sempre bate um pensamento assim, nossa, mas eu estou devendo. Nossa, eu não estou 100% nisso. Então, assim, a gente precisa perdoar as pessoas, irmãos. Perdoar, perdoar e perdoar. Liberar o perdão também, que é uma coisa muito importante, né? Porque quando a gente carrega essa culpa, né? Não libera o perdão, quem sofre somos nós mesmos, quando nós não liberamos o perdão, né? Tomar o veneno esperando que o outro morra. E, né? Então, a liberação do perdão é uma das coisas mais importantes. Então, o Senhor está nos levando hoje para liberar perdão para alguém, né? Para que essa culpa saia da nossa vida, né? Esse peso do passado saia da nossa vida. Se livre das cadeias e armadilhas do passado. Então, assim, o Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade, inclusive a verdade sobre nós mesmos. Sua comunhão com Deus em oração e na palavra tem muito poder para a sua cura emocional. Amados, você precisa ler a palavra. Você precisa orar. Você precisa tomar posse de que você é templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Então não tem como você viver aí debaixo de mágoa. Eu não perdoo. Você vai sofrer, é o que a Renata falou. Você está tomando um veneno esperando que o fulano lá morra. E o fulano não está nem aí para você. Ele está seguindo a vida. E você, como pessoa que se diz de Deus, está aí doente. Porque não liberou perdão. Está vivendo com as emoções toda na escuridão por causa de culpas. Só porque você não liberou perdão. E o perdão é de graça, meu amado. E se você for humilhado na hora que você pedir perdão, glória a Deus. Porque os humilhados serão exaltados pelo Senhor. Em 1 João 2,1 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Como lidar com a culpa? Pequei, peça perdão, converse com o seu líder de célula, converse com o seu pastor, converse com a gente, nós amamos vocês. Nós não estamos aqui para destruir, para matar ou roubar. Nós estamos aqui para compartilhar vida, e vida abundante, vida plena, amor, alegria. É isso que o Senhor nos ensinou. Nós precisamos viver dessa forma. E é desse jeitinho mesmo. Meus filhinhos, se por acaso você pecar, não se esconda, não corra, não desvie, não se afaste, não fique sozinho. Vamos conversar. O Senhor é bom.
e o nosso intercessor. O nosso... Cara, chamar o Senhor de intercessor, meu Deus, olha quem nós temos como nosso intercessor. Não perde, ele não perde causa. Nós precisamos alinhar a nossa vida, vivermos simplesmente como a palavra de Deus é. Então, como eu lido com a cura? A gente precisa compartilhar. A gente não pode se esconder quando a gente tiver algum problema. Nós precisamos participar. Já foi o tempo, irmãos, que a gente vivia condenando e crucificando as pessoas. Foi um tempo, passou. Agora nós compreendemos, o conhecimento aflorou em nós a misericórdia, o amor ao próximo, o amor a Deus. Então, você tem problema? Você está com dificuldade para perdoar? Hoje o Senhor está te dizendo. Você vive com a cabeça pesada, você vive pesado, você não flutua em Deus, você não descansa em Deus, você não está sendo elevado, você não está crescendo, amadurecendo, porque você precisa liberar perdão. Ah, mas eu não consigo. Você consegue em nome de Jesus. Em nome de Jesus você consegue. Nós não somos diferentes. E quando você fala que eu não consigo é porque Deus não é capaz de fazer isso na sua vida, então não é Deus. Então você está se enganando. E nós somos filhos amados de Deus, somos discípulos de Jesus, servimos a Ele com muita alegria. Então, se livre, se liberte. Como lidar com a culpa? É palavra de Deus, é oração, é comunicação com Deus e com os seus líderes, os seus pastores. Nós estamos todos juntos. Aquele irmão amado, aquele irmão amigo que a gente pode conversar e tal, que ele não vai ficar jogando as coisas aí no ar para as pessoas, mas vai ajudar a gente em oração. A gente, quando fica sabendo de algumas necessidades, o que nós fazemos? Nós temos que orar. O primeiro passo é orar. Depois, dependendo das condições, nós vamos agir. Nós vamos ajudar de alguma forma. Mas orar. Nós precisamos orar. Como lidar com a culpa? Nós precisamos estar em comunhão com a igreja, comunhão com o Senhor, cheios do Espírito Santo, seguros de que Deus é fiel. Deus é bom e Ele está conosco. O terceiro ponto, não leve avante lutas já passadas. Não leve avante lutas já passadas. Há diversos tipos de palavras de morte que carregamos como verdadeiros sentenças ou maldição sobre nós e que produzem os mais diferentes efeitos sobre a vida presente. A gente sempre orienta os irmãos, não fique chamando seu filho de moleque, não fique chamando seu filho de burro, não fique lançando aquela maldição, você não vai dar em nada. Amados, todos os filhos são nossos filhos. Se você está tratando de forma especial porque se deu melhor na vida, e o que se deu pior você trata de forma diferente, você está errado. Você não pode viver assim. Você está trazendo problema para aquele filho. Você está trazendo problema para a sua vida. E mais cedo ou mais tarde você vai se sentir culpado. Já pensou se Jesus, se Deus agisse dessa forma? Ah, eu vou amar mais os pastores do que os presbíteros. Eu vou amar mais os presbíteros do que os diáconos. Eu vou amar mais os diáconos do que os membros da igreja. Não é assim que funciona, meus amados. O Senhor nos ama de uma forma maravilhosa e nós precisamos acreditar nisso. E as palavras de morte, as palavras de maldições, a gente já ouviu gente falar assim, você não vai dar nada na vida, você é igualzinho o seu pai. Não, meus amados, em nome de Jesus, pense, respire fundo antes de lançar uma palavra de maldição, de morte como essa sobre o seu filho, sobre o seu cônjuge, sobre um parente, sobre um patrão, aquele patrão chato. Você não foi feito para amaldiçoar ele, você foi feito para abençoar. Então a gente precisa, não leve avante lutas já passadas. Tudo que passou, às vezes nós estamos falando de algumas coisas que você está fazendo. Então aqui, não leve avante lutas já passadas, já passou. Recomece, comece certo, comece no Senhor. Comece com o peso de Deus, os pesos e as medidas, a balança de Deus. Você consegue, o Espírito Santo habita em você. Provérbios 12, 18 diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Há palavras que ferem como espada. Amados, nós precisamos ficar com a segunda parte desse verso. Mas a língua dos sábios traz a cura. Somos nós. Nós somos esses. Há palavras que ferem como espada, não somos nós. Você não pode. Na hora que você está brigando com seu cônjuge, com seu filho, o seu filho está brigando com você,
E às vezes a gente lança palavras do passado. Não, não, isso não somos nós. Nós somos os sábios aqui, que traz cura com o que nós falamos. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Cuidado com o que você diz. Normalmente, quando você lança uma maldição, o cristão, quando lança uma maldição, ela volta rapidamente para ele. Porque não é uma atitude de cristão. Nós precisamos viver esperto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Cuidado. Cuidado com o que você vai comer. Você pode morrer. Então cuidado com a sua língua. Às vezes ela é felina demais. Então a gente precisa tomar cuidado. Para vivermos uma vida bem-sucedida no presente e caminharmos rumo ao futuro que Deus planejou para nós, temos de deixar o passado e não Se não fizermos isso, o passado alterará a nossa perspectiva de presente e afetará tudo o que fizermos. Você vê, irmãos, tudo é uma jogada que a gente precisa aprender a jogar. Aquilo que nós falamos no começo desse estudo. Quando a gente fica preso no passado, bloqueia o nosso presente, né? Impede perdão, impede alegria, impede harmonia na nossa vida. Então, por isso é tão importante, né, a gente viver dessa forma, né? Até perdi aqui onde a gente estava. Vou dar um exemplo. No passado, você foi rejeitado e ainda não tomou posse da cura de Deus. Cada experiência que você tiver será interpretada através dos olhos da rejeição. Se você não foi curado lá, tudo que acontecer aqui vai ser um problema. A gente comenta muito com os irmãos. Tem irmão que chega um irmão novo na igreja, ou passa por um irmão de uma outra igreja e tal. Ai, eu não vou com a cara daquele irmão. Gente, nós somos povo de Deus, nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Já pensou? Se olhar para a sua mão direita e falar, não vou com a tua cara. O que você vai fazer com ela? Arrancar? Não, nós somos corpo. Nós precisamos estar juntos. E quando se trata, vamos colocar esse exemplo de rejeição, eu fui muito rejeitado no passado. Eu era o filhinho, o patinho feio, eu era isso, aquilo. Os nossos pais se agiram assim com a gente e eles erraram. Mas nós temos que perdoar e deixar isso de lado. Porque senão tudo que acontecer na minha vida, eu não passei naquela entrevista, eu me sinto um rejeitado, um coitado, bem que a minha mãe falou que eu não ia dar nada na vida, bem que não sei o que, e daí vem o diabo colocando essas imundícias, esse lixo dentro de nós, daqui a pouco a gente está fedendo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Lance fora toda a palavra de maldição, perdoe as pessoas, com certeza falaram isso num tempo de ignorância, e se continuam ignorantes, você não é ignorante. Você é uma pessoa extremamente esclarecida no Senhor. Nós precisamos ir avante. Não leve avante lutas já passadas. O que passou, passou. Deus nos chamou para viver em novidade de vida e crescermos cada dia. Não desperdice seu tempo com o passado. Libere perdão e sinta-se livre para viver a nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Se você está preso no passado, você não vai ver surgir coisas novas. E é por isso que você fica emperrado aí no chão, só rastejando. Nós precisamos mudar, nós precisamos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Amém? E por último, nós vamos falar então do saudosismo, também é uma cadeia ou uma armadilha. O saudosismo. Saudosismo é a atitude daquele que se prende às vitórias do passado. A gente já ouviu muito disso. E de vez em quando nós também soltamos umas dessas, aí a gente volta e reflete, faz uma análise melhor e deixamos o saudosismo. Nós vivemos o presente, nós não vivemos o passado. A Renata lá no começo falou, tem coisas que a gente pode lembrar, são coisas boas, algumas vitórias que nós tivemos no passado. Mas mesmo assim, aquilo lá já passou, você tem vitória nova para viver hoje. Alguns lugares do passado podem ser visitados, mas você não deve morar lá. Alguns lugares do passado podem ser visitados, mas você não deve morar lá. Não são apenas as derrotas, sofrimentos, ministrações erradas que nos podem aprisionar ao passado.
algumas pessoas têm a tendência de se prenderem às vitórias do passado e não caminham adiante. Irmão, você já viu aquele irmãozinho mais antigo falar, lá no passado, as músicas do passado que eram hinos de verdade. Lembra do saudoso fulano de tal? Aquilo que era palavra. E hoje você tem tudo na mão para você ser o ministrador, para ser a bênção. E você está vivendo daquilo lá ainda. Por quê? Já passou. Isso é uma armadilha, né? Que acaba nos prendendo as coisas lá de trás. Né? Nós tínhamos conhecidos nossos que sempre falavam, na minha época é que era conjunto de jovens, que os jovens vinham para a igreja e passavam a noite orando, tal. Amém. Glórias a Deus. Mas nesse tempo, então, vamos contagiar os jovens para que eles venham também. Né? Então nós não podemos cair nessas armadilhas do passado. O passado foi bom, uma bênção, amém. Mas o que a gente tem que viver é o hoje. É o presente que Deus nos deu. Então Deus pode usar cada um de nós para fazer melhor hoje. Aquilo que foi bom no passado, hoje pode ser melhor porque você vai fazer, porque eu vou fazer. Tudo para a honra e glória do Senhor. Irmãos, a solução para este problema de saudosismo, de passado, de pecado, a gente volta lá para Filipenses. A Renata vai ler de novo, Filipenses 3. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A solução é essa, meus amados. Tem coisa do passado que foi legal, você vai ter que fazer a adaptação e ser o instrumento que Deus vai usar para executar isso hoje no presente. Você fica falando do passado, que aquele líder era bom. Ué, então vira um líder. Peça a Deus, se prepare, ore, estude, faça um curso de teologia, CTVIP, faça um curso de teologia e aprenda e entre na brecha. E faça tudo melhor do que era no passado. A vida cristã precisa ser vivida agora. Só assim iremos de vitória em vitória para a glória de Deus e nossa alegria. Também a gente vive falando isso aí. Precisamos viver agora, irmãos. Tem alguma coisa lá do passado que é legal? Beleza. Você não precisa ficar lembrando e contando isso sempre. Não agrada, não é legal. Tem alguma coisa de errado nisso. A gente precisa viver o presente. Nós não vivemos o passado. Porque Deus é presente, Deus não é passado. Vamos concluir. Vamos concluir porque já está dando quase 1 hora. São muitas as cadeias e armadilhas que podem nos prender ao passado e limitar a nossa vida no presente. Então, às vezes você é limitado porque você vive muito preso no passado. Às vezes você olha assim, eu não quero ser nada na igreja. Eu quero vir, sentar, assistir o culto e ir embora. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que você foi tomado pelo Espírito Santo. Não é por isso que você é conhecido como casa de Deus, templo do Espírito Santo. Não é para ficar sentado assistindo um culto e não faz nada, não dá fruto nenhum. No segundo estudo sobre o tempo, que nós estudamos sobre o tempo de Jesus, ele cumpriu o seu propósito no tempo que ele esteve aqui com a gente. Ele viveu 33 anos da sua vida muito bem vividos, porque ele não desperdiçou o tempo. Então eu tinha falado para vocês, nós estudamos sobre o tempo de Deus no primeiro estudo, o tempo de Jesus. O da semana passada foi aproveitando o tempo, O que a gente deve fazer com o nosso tempo? Aproveitar o tempo em leitura, em devocional, em fortalecimento. E hoje, em cadeias e armadilhas do passado. Porque isso rouba o nosso tempo. Isso nos prende e impede a gente de crescer, impede a gente de receber as bênçãos do Senhor, bloqueia o nosso presente. Então é isso que o Senhor está falando com a gente hoje tão fortemente sobre isso. Libere perdão, irmãos.
Deixe o seu passado para trás, tire essas cargas das suas costas e você vai ver como você vai ter o seu tempo livre para adorar, né, para outras coisas, para se alegrar em Jesus. Hoje mesmo, quando eu estava lá, né, no finalzinho do meu expediente, conversando com uma pessoa, ela falou para mim, nossa, como esse tempo está difícil, né? Como o clima está pesado, está tenso. Está assim. E nós que somos de Jesus, nós também sentimos isso, mas com outra perspectiva, né? Nós conseguimos saber que tem um Senhor, um Deus que cuida da gente, né? Que toma conta das nossas emoções, que toma conta das nossas causas. Por quê? Porque nós estamos firmados na sua palavra. A palavra de Deus que diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós estamos fazendo o que o Senhor está nos pedindo. Ele vai fazer a parte dele. Ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar, como disse na mensagem de domingo, né? Deus não vai nos abandonar. Né? Nós somos filhos amados de Deus, nós temos uma identidade e nós somos verdadeiros filhos. Amém? Quando discernirmos, podemos olhar para Jesus e orar. Quando a gente discernir a culpa, a prisão que está nos envolvendo do passado, essas armadilhas do passado, quando discernirmos isso, podemos olhar para Jesus e orar, para assim recebermos a libertação dessas cadeias e armadilhas do passado. Amados, eu tenho aprendido nesse tempo, nas minhas andadas, no meu tempo de oração, tempo de preparar mensagens e tal, eu fico pensando, nossa, a gente falou tanto disso, agora eu tenho que viver, eu tenho que manter, eu tenho que reabastecer o meu tanque, ele não pode ficar vazio. Então eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que jejuar, eu tenho que interceder, eu tenho que estar envolvido com as coisas de Deus, eu tenho que não me deixar ser envolvido pelas coisas do mundo, por essa crise. O Senhor está forjando uma igreja, a igreja verdadeira está sendo forjada agora. Os religiosos não estão conseguindo ficar firmes, mas os verdadeiros discípulos, os verdadeiros filhos amados de Deus, eles estão vencendo o passado, eles estão vencendo os problemas, eles estão vencendo o tempo, eles estão vivendo, administrando melhor o tempo para a glória de Deus, mesmo sem culto, sem celebrações. Deus está trabalhando em nós, porque essa situação que o Senhor está nos preparando. Então vamos ficar firmes, vamos adorar a Deus. Tem muita gente com a gente, né, Renata? Nós queremos agradecer a todos, né, que estiveram aqui conosco. Eu senti falta de alguns irmãos aqui, né? Talvez eu não tenha, não pude ver aqui os comentários ou o que entrou ou não. Senti falta de alguns irmãos, mas eu quero dar uma boa noite para o pastor Luiz, a Rosa, para Salazar, Deus abençoe minha querida, para Sandra, ela também compartilhou coisas muito boas aqui sobre perdão, né, que ela conseguiu perdoar a sua prima, né, Sandra? Que bom, glórias a Deus por isso. A minha querida tia Sueli também está conosco hoje, a Dora, minha querida irmã, a Ana Paula, a irmã Marina e toda a sua família, a Lana, quem mais aqui, irmãos? Vamos ver aqui. Alguns irmãos, a irmã Eni, Deus abençoe a irmã Eni, a Emily, toda a sua família. A Clarice parece que... Clarice também apareceu aqui. Isabel Cristina, Deus abençoe minha irmã. Vamos ver aqui mais. Rodrigo e família, Fernanda, Amandinha, Bianca, beijo. Regiane, nossa querida amiga. A Luciane e o Gilson também estão conosco. A Evelyn. Quem mais? Minha mãe, a Judite, está lá no fundo. Irmão Guido e Rose, Deus abençoe meus queridos. Camilinha também deve estar junto. Tiago Silva, Arlene. Bom, quem mais aqui?
vários irmãos. O irmão Sueli e o Cláudio, Deus abençoe, meus amados. A família da Renata, João e Esther, Deus abençoe, meus queridos. Clarice, Daniel, Vilma, Tainara, Miguelzinho, Deus abençoe grandemente. A Larissa também está com a gente. E aqui é tudo ao vivo. Vocês viram, irmãos, que o Tórax tá latindo aqui, né? Mas glórias a Deus pela vida de vocês. Amados, Deus abençoe mais uma terça e vamos ficar firmes e vamos lutar contra as armadilhas do passado. Vamos nos livrar das culpas e vamos viver o novo de Deus. Vamos orar? Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom demais. Obrigado. O Senhor cuida de nós de uma forma tão especial, tão carinhosa. Obrigado. É tão gostoso, Deus, mesmo em meio a dias tão difíceis. Obrigado. A gente deita tranquilo porque sabe que o Senhor está cuidando de nós. A gente levanta tranquilo porque sabe que o Senhor está cuidando de nós. Nós passamos um dia, às vezes, numa correria para cima e para baixo, mas glória a Deus, o Senhor está cuidando de nós. Que o Senhor continue nos abençoando, guarde as nossas famílias, guarde a igreja do Senhor que está sobre a terra. Obrigado por todos os amados que participaram conosco, que vão assistir esse vídeo. Que a graça, o amor do Senhor esteja sobre nós. Que a palavra do Senhor nos cure, nos liberte de toda culpa. Que nós possamos liberar perdão com tranquilidade, com alegria, e vivermos avante, irmos à frente, porque o Senhor tem tanta coisa preparada para nós. Nós somos instrumentos de bênção na vida de tantas pessoas que estão enroladas, que estão na escuridão, e nós precisamos sair e poder falar com as pessoas do amor de Cristo, abraçar, dar uma palavra de apoio, de incentivo, de esperança, através do nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Esteja que todas as famílias sintam a tua presença, Deus, sintam o teu mover, sintam a paz do Senhor dentro dos seus lares, e que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja restauração, e que nós possamos glorificar o Senhor e não nos calarmos, falarmos que o Senhor agiu em nós e nos trouxe um presente, o presente de viver a vida presente, e presentes de cura, de libertação, de transformação, e de podermos cantar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos toda a tua igreja, todo o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, muita saudade, e logo, logo estaremos juntos, fazendo festa o tempo todo para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.